Olá, incríveis! Hoje é mais um dia especial nesse podcast, não é mesmo, Adriana? Hoje a gente tá toda. A gente só vive no especial, né? A gente é difícil, gente. É muita coisa boa nesse lugar. E hoje não poderia ser diferente, porque nós estamos com uma convidada maravilhosa, uma convidada que ela é a Tayane Guimarães. Ela é formada em marketing, com especialização em gestão comercial, já trabalhou em diversas empresas na área do e-commerce, fez uma transição de carreira que vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais aqui, empreendeu na área da beleza. E é isso, muito obrigada, Tayane Guimarães, por você estar aqui hoje com a gente. Obrigada, meninas. Estou Imagina. muito feliz e honrada em participar com vocês. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Eu acho que a primeira pergunta, a gente vai pedir para você falar um pouquinho de você. Você quer falar um pouquinho de você? Falar um pouquinho sobre as suas experiências pra gente? Porque a gente tem muita pergunta aqui. Se você quiser falar um pouquinho de você hoje, como que você está atuando. Legal, sim. Vamos lá. Bom, é isso mesmo. Sou formada em marketing. Trabalhei em grandes empresas do comércio eletrônico. Foram 9 anos do mercado corporativo. E aí, naquela crise de 30 anos, eu resolvi mudar a minha vida e hoje empreendo na área da beleza. Né? Tenho uma clínica especializada em micropigmentação, cílios e harmonização facial. Então, estou nesse mercado desde 2018 já. Já tem um tempinho. Já tem um bom tempo. Ai, que bacana. Parabéns. Obrigada. E Tayane, conta pra gente como que foi fazer essa transição de sair de grandes empresas, porque você trabalhava na área corporativa, né? E empreender na área da beleza. Como é empreender agora na área da beleza? Como surgiu esse amor, né? Porque você estava numa área de e-commerce e você falou, bom, Nada a ver. nada a ver. Nada E a como ver. foi esse processo? Assim, a área da estética, no geral, sempre foi algo que me encantou. Eu sempre gostei bastante, sempre me conectou de alguma forma. Quando eu era novinha, eu queria ser instrumentadora. Assim, era quando criança, sabe? Eu já gostava muito. Mas nunca levei tão a sério. E a vida foi me levando mais para o marketing digital. Porque eu trabalhava muito com produção de eventos, e aí veio a oportunidade do digital. O digital estava começando, pegando fôlego no Brasil. Apareceu uma oportunidade na Inext, que é uma das maiores consultorias de e-commerce do Brasil. E eu abracei essa oportunidade e a vida levou. Uhum. E eu gostava muito, sempre gostei bastante, até mesmo porque eu era da área comercial. E lidar com pessoas é o meu front, né? É o meu core, é lidar com pessoas. E ao decorrer do tempo, eu era muito novinha, né? Tinha 22 anos. Meu filho estava com 1 ano, eu tenho um filho de 15 anos. Ele tinha 1 ano. E aí a vida foi levando. Só que essa transição, ela foi muito louca, aconteceu de uma forma muito, muito doida. Foi o ano que eu realmente fiz 30 anos. E eu estava com a cabeça cheia de questionamentos. Tinha acabado de sair de um relacionamento completamente conturbado, assim, tóxico, bem tóxico. E não me via mais no mercado corporativo. Eu estava trabalhando na Cielo. E eu olhava, assim, aquela sala enorme, cheia de pessoas, né? As pessoas estavam trabalhando comigo. E eu não me enxergava ali. Sabe quando você para pensar no seu futuro, assim? Eu não me enxergava. Mas eu estava completamente perdida porque eu realmente não sabia o que fazer. Sabia que eu não era feliz. Da forma como a minha vida estava naquele momento. E aí eu fui chamada para ser modelo de um curso de micropigmentação. E como eu sempre gostei muito dessa área, então eu sempre tive muitas amizades dentro da área da beleza, dentro da área da estética, com cirurgião plástico, com maquiadores. Eu estava sempre muito envolvida com essas pessoas. E aí eu fui modelo do curso, e aí conversando com uma grande amiga, a Tracy, que também é empreendedora, né? Sempre foi ali de sangue. Conversando com ela, eu falei, nossa, que curso legal. Eu aprendi um monte de coisas, eu só estava lá como modelo. Ela plantou a sementinha e falou, por que você não faz o curso? Eu falei, não, mas eu vou fazer o quê, né? Como assim vou fazer o curso? Como que eu vou fazer uma tatuagem, praticamente uma tatuagem no rosto da pessoa? E se der tudo errado?
Ela, não, você é boa, eu confio em você. Tipo, faz que eu posso ser sua modelo. E aí eu falei, bom, gente, eu já tô bem no mercado, tô trabalhando, tá tudo certo, eu posso fazer como um a mais, né? Um hobby ali, alguma coisa assim. E aí eu fiz o curso e a minha modelo se emocionou quando ela viu o resultado. E aí, quando ela se emocionou, ali foi exatamente esse momento, essa chave, que eu falei, gente, eu quero isso pra mim. Isso faz sentido. Você trabalhar com algo que vai emocionar o outro, que vai fazer com que o outro se olhe no espelho e se sinta bem. A gente sabe, principalmente mulher, Sim. o quanto a gente é cobrada em tanta coisa na nossa vida, sempre, desde pequena. E aí, pra gente, assim, né? Às vezes pra você é uma coisa muito simples, uma sobrancelha, né? Uma maquiagem, um cabelo escovado. Mas para muita gente, isso gera uma emoção absurda. E eu fiquei assustada quando isso aconteceu, dela se emocionar. Eu falei, gente, será que realmente é isso, sabe? E aí, nisso nasceu essa vontade mesmo de transformar minha vida. Eu falei, não é isso que eu quero fazer. Eu quero emocionar pessoas. Eu não quero trabalhar com... Não é micropigmentação, não é cílios, não é harmonização. Não, eu quero me conectar e emocionar pessoas. E aí, isso passou a ser um propósito para mim. Ai, que lindo. Parabéns, linda Obrigada. história, né? E esse amor pela área da beleza, como que surgiu? Assim, você falou, eu sempre gostei. Mas eu sinto que você falando vai além, assim, é um amor mesmo. Não é só, você não foi só, olha, isso é um meio de trabalho. Como que você surgiu esse amor? Eu sempre me interessei. A transformação que a área da estética pode trazer para o outro é uma coisa que realmente sempre me conectou, assim. E quando eu falo transformação, eu não tô eu tô falando de até grandes coisas, assim. Eu era novinha, eu lembro grávida, no final da minha gestação, eu ficava assistindo vídeos de grandes cirurgias, sabe, cirurgias transformadoras de pessoas que passavam por algum acidente, alguma coisa assim. A transformação, essa sensação, sabe, de a pessoa ela não tá bem e ela faz algo que aí De se sentir bem, se se sentir sentir bem. valorizado, né? Então isso sempre me conectou e eu sempre tive muito um olhar mais técnico para essa área. E isso é muito engraçado, porque sem estudo, né, hoje eu fiz, né, eu me especializei em visagismo, até mesmo para agregar no meu serviço, mas quando eu fiz até a especialização de visagista, eu falei, nossa, mas eu sempre pensei assim. Nossa, mas eu sempre tive esse feeling, eu sempre me conectei. Eu não olho para as pessoas e eu fico, nossa, aquela pessoa, ou ela é feia, ou ela é bonita, ou ela tem a boca feia, ou ela é bonita. Não, eu consigo olhar para as pessoas e ver tecnicamente, assim. Então, sempre isso fez muito parte da minha vida desde novinha mesmo, assim. De criança, de gostar de maquiagem e maquiar todas as amigas e de fazer loucuras no cabelo desde criança. E eu falo desde criança mesmo, assim, deixa que eu faço. E aí eu acho que você vai, na verdade, ao decorrer do tempo, você vai trabalhando o seu olhar, né? Você vai amadurecendo esse olhar. Sempre esteve aí dentro, né? Sempre esteve. É muito legal porque a gente já trouxe algumas pessoas, alguns empreendedores aqui, e todos mostram, na verdade, que o autoconhecimento, né? Você precisa, às vezes, passar por várias fases da sua vida para você ver que aquele seu dom, aquele seu talento sempre esteve dentro de você, mas você não conseguia, às vezes, perceber no momento certo que aquilo era o que te tocava. E eu sei que você já passou por várias dentro do empreendedorismo. Eu sou mesmo uma fã porque eu já vi ela lutando muito para chegar onde ela chegou. E hoje você tem a Gaia Beauty Clinic Concept. Conta pra gente como funciona a sua empresa, os serviços que você oferece. Conta um pouquinho também o porquê do Gaia, que eu sei que é muito legal. Você também é muito doido. Mas é isso, né? Eu e a Adriana, a gente em contato com muita gente especial aqui, a gente vê que os empreendedores são um pouco loucos mesmo, eles acreditam na loucurinha deles e são eles que transformam aí o mundo. Faz parte do DNA. Sim, isso é verdade. Uma coisa sobre empreender, né? Muita gente, às vezes, pessoas amigas que não estão muito bem no trabalho e falam, eu queria tanto
ser como você e também ter alguma coisa para eu fazer, para empreender? Aí eu sempre respondo, mas você tem. Todo mundo tem. Você só não sabe o que é. Você não consegue enxergar. E um exercício que eu acho que todo mundo pode sempre se fazer é o que as pessoas sempre te pedem, ou sempre te pediram, ou sempre te Sim. perguntaram para você fazer, ou para você opinar, sabe? Para você pensar, que está no seu dia a dia, e isso desde sempre, sabe? E a parte da estética isso sempre foi muito forte. Ai, Tayane, onde eu corto o meu cabelo? Gente, eu não sou da área, mas assim, eu tenho grandes profissionais aqui, ó. Toma aqui essa pessoa. Ai, cirurgião plástico. Olha, eu tenho esse amigo. Eu nunca fiz nada com ele, mas ele é muito bom. Eu gosto muito da visão técnica dele. Faço com ele. E assim, eu tenho 14 amigas que fizeram cirurgia plástica com ele. Eu mesma nunca fiz. Então, assim, é isso, assim. A gente sempre tem. É só você realmente, é autoconhecimento, é você voltar, dar uns passos para trás. Um livro Propósito, ele fala, Siri Prembaba, ele fala nesse livro assim, para você se conectar com o seu eu, né? Tenta se conectar com a sua criança. A gente sempre ouve muito isso, né? Se conectar com a sua criança. O que a sua criança queria ser? O que a sua criança mais gostava de fazer? Sim. E aí isso foi um gatilho para mim de eu realmente gostava muito. Então, é um exercício legal para ser feito. Sim. Agora, sobre a Gaia, foi muito doido mesmo, porque eu não estava bem, eu tinha acabado de passar por um burnout muito forte numa sociedade que eu tive de uma clínica de harmonização facial. Um burnout por vários motivos. Nós começamos pós-pandemia, sabe que, né, o mercado estava muito complicado, não podíamos abrir a clínica, estava tudo pronto, mas a gente não podia atuar por conta da pandemia. Processos, tudo muito novo, falta de maturidade no geral, sabe? Muitas coisas, assim. Então, a sociedade acabou não dando muito certo, todas as sociedades ali. E aí, a minha autocobrança, né, de querer tudo muito certo, e não querer que as coisas deem certo, aquele medo, tudo, veio o burnout. Quando veio o burnout, eu parei, eu falei, não, eu preciso respirar, eu preciso organizar as coisas, se isso não está me fazendo bem, alguma coisa precisa ser feita. E aí eu sou muito conectada com o mundo, o universo espiritual, assim. Aí foi quando eu comecei a, assim, orar muito, 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 pedir muito. E aí me veio, indo para casa, voltando da clínica, assim, veio na minha cabeça, vende o seu carro, investe em você. E aí eu falei, nunca tinha pensado em vender meu carro, porque assim, para mim, assim, o carro, ele é uma coisa essencial mesmo, sabe? Muito é um importante. conforto, pelo amor de Deus. Assim, tem gente que não liga, mas era um conforto que, para abrir mão, para mim, realmente nunca tinha passado pela minha cabeça. E aí eu falei, gente, quer saber? Acho que eu vou fazer isso. Liguei na hora pro meu pai. Meu pai, ele é o meu guru, né? Aí liguei na hora pro meu pai, preciso conversar. Nisso, até voltando um pouco, nesse mesmo dia de manhã, essa noite eu fui dormir, era 3, 4 horas da manhã, e eu acordei 5:30 da manhã, com o nome Gaia na minha cabeça. E aí, a hora que eu acordei com esse nome Gaia, eu pensei, eu falei, será que eu sonhei? Por que eu tô com esse nome? Será que eu vi alguma coisa, esse negócio de ficar lendo antes de dormir? Será que eu vi? E não conseguia dormir. Falei, quer saber, já que eu acordei cedo, então eu vou trabalhar mais cedo, né? Levantei, me arrumei e fui pra clínica. Voltando da clínica, veio essa ideia de vender o carro. E aí liguei pro meu pai, chamei meu pai para jantar e falei para ele, olha, pensei em vender o carro e sair dessa sociedade, não tô bem, minha saúde não tá legal, eu não vou poder entregar o que eles precisam, não vou poder, né, ser 100%. O que você acha? Ele super me apoiou. E aí eu levando ele para casa, eu lembrei do nome. Eu falei, aliás, eu sei que esse nome Gaia, e como meu pai também é super, né, espiritualizado, eu falei, tem alguma... Você conhece, né? Tipo, você sabe, ele sabe muito mais do que eu. Eu falei, você sabe, você já ouviu falar? Ele falou, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que é. Deve ser alguma coisa. Alguma coisa com o espiritual.
Beleza, ok. Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz, Google, né? Aham. E aí, quando eu abri o Google, eu vi a história de Gaia, foi uma deusa, né, mãe de todos os deuses, e ela está muito conectada a ressurgir, a sair literalmente das cinzas, a cuidado. Ela é mãe de todos os deuses, ela veio para salvar todo mundo. E aí aquilo me tocou muito. Eu falei, gente, eu tô precisando ressurgir. É isso que eu preciso. Eu tô precisando acordar aqui, eu preciso recomeçar. E aí eu falei, é esse que vai ser o nome. E aí eu mandei pro meu pai. E ele falou, é o nome da sua clínica. É o nome da sua clínica. Que legal. Falei, então é isso. Então vai ser é o nome da clínica. Eu tinha na minha cabeça por anos um nome, que é Luna. Ah, Não sei se eu já comentei, é Luna. Mas quando veio Gaia, sabe quando Luna não fez sentido nenhum mais? Assim, eu falei, nossa, não, é Gaia. É Gaia. Então ele veio muito, muito disso, assim, de conexão, de cuidado, principalmente, né, de autocuidado, assim. E eu não tô falando só da parte da estética, principalmente a cabeça mesmo, né? Porque a estética, eu acho que muita gente acaba levando a estética muito pro lado fútil, né? Assim, porque você tá se sentindo bonito, né? Mas você só realmente se sente bonito quando a sua cabeça tá bem. é verdade. A sua cabeça, ela precisa estar boa para você se olhar no espelho. Porque não adianta nada. Você tá com o cabelo super bonito, uma maquiagem linda, uma roupa maravilhosa. E a sua cabeça, ela não tá bem. E Deus fala com a gente de várias formas, né? Várias formas. Ele falou com você, ele fala em sonhos, ele te mostra. E foi lindo o jeito que ele falou com você, que bom. Sim, e foi maravilhoso, assim, como tudo, as coisas começam, né, a se conectar e as coisas começam a dar certo, e aí aí encontrei um espaço, conversei com meus antigos sócios, foi tudo muito tranquilo, né, tenho uma amizade com eles até hoje, encontrei o espaço, assim, que estava detonado, uma sala, um espaço para montar a clínica detonado, mas quando eu entrei, eu olhei assim, eu falei, não pode ser. Sabe quando vem na sua cabeça, é aqui o seu lugar? E aí o todo, ele tá tão ruim que você fala, não pode ser. Isso aqui vai dar muito trabalho. Não pode ser esse lugar. Será que não dá para ser um lugarzinho melhor? Eu falava, tipo, Deus, será que não dá para ser um lugarzinho melhor? Né, com menos trabalho? Eu preciso trabalhar, eu preciso começar. Eu quero montar uma equipe, né? Vamos começar. E aí, não. É aqui que é o seu lugar. Então tá, então vamos abraçar. A gente abraça, né? Uma coisa que eu não faço é fugir, né? Tá certo. Então, a gente Volta abraça. para aquela parte da coragem, né? Volta Que é pra uma parte das da características do grande empreendedor. Isso é verdade. Mas a gente sabe que empreender não é fácil, empreender no Brasil não é nada fácil. Aliás, eu acho que em qualquer lugar, né? Mas aqui nós temos inúmeros desafios. E óbvio que é uma construção. Eu falo que o empreendedorismo, eu brinco, é uma construção, né? Então você precisa fazer base, não existe algo mágico. Quais são os maiores desafios de você empreender no ramo da beleza, no teu ramo, e de você empreender solo? O que você falou é uma grande verdade. Muita gente, quem não empreende, acha que é fácil, né? Fala assim, você acorda um pouquinho mais tarde quando você quer, você empreende. Gente, você não sabe que eu fui dormir 4, 5 horas da manhã porque eu estava trabalhando. Eu estou acordando às 10 porque eu fui dormir tarde. Empreender realmente não é fácil. Quando eu entrei para o empreendedorismo, eu não sabia o que era empreender. E eu acho que a gente nunca vai saber 100%, porque as coisas mudam muito, né? A gente precisa aprender sempre alguma coisa, né, de diferente. Mas eu não sabia o que era empreender. Para mim era realmente só você pegar ali o seu espacinho e começar a atender. Mas é muito maior. E isso eu aprendi muito com uma amiga até sobre empreendedorismo, que aí a gente entra mais nas questões de leis, né, as burocracias que o nosso país, né, as dificuldades ali. E isso é muito complicado, que as pessoas não têm muita visão, muita noção. E eu acho que agora, da parte, assim, né, uma questão mais pessoal, é você se manter muito firme na sua ideia. Muito firme. É isso que você quer. O resto, você consegue acertar, sabe? Você consegue tentar e errar e buscar acertar. E vai ser sempre assim. É sempre volátil, não tem uma linha reta. E também não existe uma receita de bolo. Vão ter dias, para quem trabalha na área da beleza e trabalha com agenda, com clientes, né? E captação, e conexão, e tudo isso. Hoje em dia,
Hoje em dia, as coisas elas são diferentes. Eu falo até que assim, a gente acha que o mercado ele está saturado, mas o mercado ele não está saturado. O que a gente não vê muito são pessoas, clientes, buscando bons profissionais. As pessoas querem muito pagar barato para depois o que cobra caro consertar aquilo que foi barato, né? Então, essa consistência que a gente precisa ter, né, de posicionamento, de técnica, sempre estudar muito e se manter firme na sua ideia. Tá. Porque é difícil. Vão ter os altos e baixos. Vai ter semana que você não vai atender ninguém. E vai ter semana que você vai atender tanto que você não consegue almoçar. Eu tomo, às vezes, o café da manhã 7, 8 horas da manhã e eu vou almoçar 7 horas da noite. E eu passo o dia inteiro só com café e água. E uma balinha, assim. Porque eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Então, a gente vive muito essa montanha-russa. E essa montanha-russa, ela assusta as pessoas. E é aí que as pessoas falam, putz, isso não é para mim. Será? O que não é para você? Não é para você ser firme na sua ideia. Você tem medo disso, porque eu acho que é muito isso. As pessoas elas têm medo de não vou conseguir, não vai dar certo, não tenho coragem. Ou realmente, né, empreender não é? Será? Não acho que existe uma regra, assim, mas eu acho que as pessoas acabam fugindo um pouco do empreendedorismo por não ser firme. Aquela ideia pode não dar certo, ou aquele negócio pode não dar certo, mas você pode se refazer de uma outra forma. Ou por conta do imediatismo, que hoje as pessoas querem que as coisas aconteçam de uma forma... Essas assim, grandes histórias, né, de imediatistas de 1 milhão... em menos de um ano, essas coisas que a gente vê muito, essas propagandas que a gente vê muito na internet, e a gente sabe, né, não é todo mundo que tem muito conhecimento em estratégias de marketing, essas coisas assim. Gente, isso realmente pode acontecer, mas é 1 em 1 milhão. Essa não é a realidade do nosso mundo, não é nem do nosso país, não é do nosso mundo. Todo mundo precisa batalhar muito. Né? Não existe receita de bolo, não existe narrativa estratégica que vai te trazer 1 milhão, 10 mil reais, 5 mil, não importa, assim, não existe. É firmeza, seja firme, sabe? Tipo, pé no chão, muito pé no chão, que é difícil. Empreender é difícil quando você não sabe como que você vai fechar seu mês, né? Então, assim, você precisa ser muito firme realmente em tudo, muita constância, né? E, Tayane, a gente sempre faz assim a gente vai relembrando das conversas que a gente tem nos outros podcasts e a gente já trouxe empresários que, né, já tem as empresas estão num crescimento super grande, com faturamento super alto, e a gente faz essas misturas aqui no podcast. Uma lição que a gente fica, né, até com o seu caso, é que a gente tem que ter resiliência, porque nem sempre a gente vai conseguir ter o que a gente quer em um mês. Né? É difícil, a realidade mesmo para o empreendedor o arroz com feijão dá certo, tá, gente? Isso aqui é um pouquinho devagar. Exatamente. As coisas não acontecem às vezes como se apresenta pra gente, né? A narrativa. Ninguém começa comendo caviar, né? Assim, logo a gente, de e início. é isso. Eu acho que uma lição que fica até para quem tá querendo empreender às vezes você vai precisar vender seu carro, às vezes você vai precisar vender tudo que você tem para você colocar dentro daquele seu projeto. E vai ser, sim, com muito trabalho. E isso muito de acordo com a realidade de cada um. Às vezes você não vai ter dinheiro para comer, para pagar o restaurante, assim, sabe? Porque os 50 reais que você vai gastar, os 30 reais que você vai gastar ali, você... enfim, assim, a gente precisa abrir mão de certas coisas para as coisas acontecerem. Não existe milagre. E aí, até não tá aqui no nosso, que algumas perguntas você já até respondeu aqui pra gente. Você teve você falou que trabalhou em empresas de e-commerce, né? Você é formada em marketing. E você acha que essa sua formação te ajuda hoje no seu negócio para você conseguir divulgar e chamar mais clientes? Você acha que o marketing é uma medida para trazer cliente, para prospectar? Porque eu acho que essa é uma dificuldade que muito empreendedor que está no início tem. Ele não sabe, tá, tudo bem, eu abri minha sala, ou eu vou atender de casa em casa. Como que eu faço para prospectar? Você usa isso? Eu acho. Eu ministro cursos também, né? E eu eu refiz, né, um 2.0 aí esse ano. Eu refiz todos os meus cursos e eu incluí uma parte de marketing mesmo.
falando sobre como funciona o Instagram. Eu não sou hoje uma especialista, uma expert em e-commerce e nem marketing digital, tá, gente? Porque assim, já faz o quê? 6 anos que eu estou fora do mercado. Olha tudo que a gente já passou hoje, até hoje, com marketing digital, né? Mudanças, Com né? mudanças, com tecnologia. Mas, com certeza, essa minha bagagem de 9 anos me ajudou muito. Quando eu virei a chave, literalmente, foi exatamente... Eu fiz o curso, eu faço aniversário em agosto, então eu trintei em agosto, com todas as minhas crises de 30 anos. Eu não sei o quanto isso é verdade, mas assim, para mim existiu. Aham. E aí eu fiz o curso em setembro. Então eu fiquei de setembro até dezembro com aquele questionamento muito forte, aquele medo. Saí literalmente do mercado em dezembro de 2017. E aí, logo em seguida, eu fui para os Estados Unidos. Fiquei alguns meses lá, fiquei estudando, fiz alguns cursos por lá. Fiz grandes cursos aqui no Brasil, fiz grandes cursos lá também. E quando eu voltei, eu me questionei muito. Eu falei, putz, eu ganhava tão bem, eu já estava tão bem no mercado, eu nunca fiquei desempregada, eu era convidada para trabalhar nas empresas. O que eu estou inventando, sabe? Eu falei, gente, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a me questionar, e um dia eu falei, ué, eu vou fazer aquilo que eu sempre fiz para o outro, o marketing. Aham. Sentei no computador e comecei a estruturar. Facebook, eu não entendia, tá, de Facebook. Aham. Fiz um curso, pedi ajuda para alguns amigos da área que eram de agência. E as coisas começaram a acontecer para mim. As clientes começaram a surgir muito do Instagram, do marketing digital. Muito. Para mim, foi mais fácil em relação a isso? Foi. Óbvio que foi. Porque eu vejo pelas minhas alunas que elas não sabem nada, assim, muitas não têm conhecimento nenhum, não sabem nem escrever uma legenda direito, base, assim, né? sabe? O básico. Então, é muito complicado. Ah, eu preciso investir nisso? Putz, eu não vou dar certo porque eu não consigo investir. Gente, a gente consegue conteúdos gratuitos na internet. Ontem eu estava estudando sobre remarketing. Eu procurei no YouTube. Como que tá o remarketing hoje? Você Como que eu trabalhar faço com um as remarketing? habilidades e ser curioso, né? De estudar. Por favor. O pequeno empresário, Ele precisa principalmente, tá ser com pouco curioso. capital, né? Tem que... Precisa ser curioso. A gente nunca vai saber 100% de tudo. Até porque quando você estiver grande, você não vai fazer 100% tudo. Você precisa de pessoas. Mas você precisa ter uma noção do Estratégico, um olhar básico. estratégico. Vamos postar, né? Vamos se conectar com o cliente. Ah, eu preciso aparecer nos stories todos os dias? Não, você não precisa. Não é uma regra. Mas você consegue se posicionar de uma forma que aquele seu cliente vai entender o seu propósito, ele vai se conectar com o seu trabalho, ele vai entender que você tem uma técnica boa, que você entrega um trabalho bom. O marketing, o mercado, ele me ajudou muito, né? O conhecimento me ajudou muito. Mas a gente, isso facilitou muito para mim. Não é a realidade de todo mundo, mas a gente consegue, sim, hoje, buscar conhecimento gratuito na internet. A internet ajuda muito o empreendedor. Sem dúvida. Pelo amor de Deus, quando eu fui abrir a clínica, informações sobre vigilância sanitária, eu não tenho informações. Eu tenho amigas que são advogadas que eu poderia recorrer, mas assim, eu não sabia. Antes de recorrer a elas, o que eu fiz? Eu pesquisei no Google. Sim. Eu fui ler o que eu realmente preciso de documentação, o que é uma documentação de bombeiro, sabe? Eu não sabia que isso existia. Mas você precisa ser curioso, você precisa ir atrás das informações básicas, você precisa se preparar. E olhar o que a pessoa do teu segmento está fazendo, como ela está fazendo. Olhar o que o segmento está fazendo. Olhar e entender assim, eu não gosto disso. Eu consigo entregar algo melhor. Como? Porque o segmento, ele... né, assim, existe também uma moda, um modismo, né, uma cultura do mercado ali também. Eu não gosto muito dessa técnica. Eu acho essa técnica, por exemplo, vamos falar aqui de cílios, né? Aqueles cílios que parecem uma borboleta, né? Aquela coisa... Desculpa, gente, mas eu acho horrível. Assim, é uma opinião minha, tá? É bem pessoal, assim, eu acho muito feio mesmo. Muito artificial. Fica artificial, eu não consigo olhar nos seus olhos, eu não consigo saber quem é você. Eu preciso... A gente compra, né, as pessoas pela aparência inicialmente, né?
Então, assim, eu acho horrível. Nossa, tá todo mundo fazendo. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão parando um pouco de fazer, né? eu Mas senti. teve uma época, quando eu comecei, que todo mundo... Era aquele negócio preto, assim, no olho, que eu não conseguia olhar o olho da pessoa. O olho dela tava pesado. Eu vi um vídeo de uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Como eu dei risada, gente. Ela foi lá fazer e ela ria dela mesmo. Ela falava, gente, tá pesado, eu não tô parque. conseguindo segurar. Isso do parque? Não, da não Disney? era. Não? Era numa casa. Ah, na casa? Ela falava assim, ela ria dela mesma, assim, era um ataque de riso muito engraçado. Foi muito bom que ela gravou, gente, maravilhosa. Eu falava assim, ó, eu não tô conseguindo segurar minha pálpebra. Não Mas dá. estava muito grande. Ela falou, eu cheguei lá e falei pra mulher assim, olha, eu quero uma coisa natural. É, mas é isso. E aí base você olha minha. aquilo, assim, eu não sou uma pessoa exagerada, sabe? Eu acho que hoje é que eu uso um pouquinho mais de cor, né? Quando eu comecei, eu nem usava cores, assim, eu era preto, 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 né? Todo mundo que é do corporativo usa muito preto, né? É verdade. Mais Bastante. fácil, né? Mais fácil. E aí eu olhava aquilo e falava, eu não vou fazer. Eu me recusava. Até hoje, eu recuso. Se alguém entrar na minha clínica e falar assim, eu quero fazer aquele cílio super comprido que bate na sobrancelha e todo preto, quanto você... E sobrancelha também é uma coisa, né? É. Sobrancelha também. Eu acho que, por exemplo, tem muitas mulheres que a gente vê que passou por tratamento de câncer, alguma coisa, Sim. perde, né? E quando a gente. E você poder fazer essa transformação no rosto da pessoa, eu acho que dá. Sobrancelha é a moldura do rosto. Agora, sobrancelha realmente tem que fazer com bons profissionais, Com tem bons que pesquisar, profissionais. né? Porque O bom é que assim, a tecnologia ela também ajuda muito, né? A área da beleza no geral. Tem assim. que procurar bons profissionais para Bons não ficar com o símbolo da Nike, não é? Gente. Tem a Ou caneta aquele azul V, Bic. assim. A minha amiga fez lá, o medo. formato até tava o quê? Mas a tinta era meio azul. Não, ou senão você fica com aquela Adriana cara, Lima. ou você fica com aquele rosto bravo, né? Que parece que você tá sempre brava. Ai, porque minha mãe. A sobrancelha vem até A aqui. gente vai mudando pois os aí papos. todo- É mulher enfia um assunto aqui, aí a gente já começa a ir pro outro lugar. Gente, não. Uma vez a minha mãe foi fazer num lugar não adequado. Por isso é importante você sempre procurar bons profissionais na área da beleza, porque né, tem um a cada esquina, mas a gente tem que procurar mesmo quem usa bons Sim. produtos, que tá investindo e tudo mais. E a minha mãe foi fazer um botox. Ai, meu Você Deus. faz harmonização facial na sua Sim, clínica eu tenho uma também? doutora Igma, faz É. harmonização facial. E aí, minha mãe fez aqui. Gente, assim, a minha mãe vai me Travou. matar agora. Deu um ponto. Deu ponto, não. Eu tive crise de risos, que eu não conseguia parar de rir olhando pra ela. E ela parecia que ela tava sempre zangada. Ela ficou assim. Eu falei, mas Sério? ela tava zangada o tempo inteiro. E a minha Ai, mãe gente. E alegre. detalhe, né? De botox eu Não nunca vi sai, desse né? jeito. E o botox você tem que esperar. Ai, Deus, socorro. precisa Faz passar na boca e não 6 consegue semanas, 6 semanas E assim, essa brava. sorrir. Nossa, Olha, sério? É. É. Isso. Assim, né? Primeiro que assim, estamos lidando com o organismo, né? O organismo é uma coisa muito louca. Assim, o nosso organismo ele muda. Sim. Né? Hoje você tá bem, amanhã você acorda com alergia de tudo. É. Do nada. Então, assim, a gente nunca sabe como que o organismo do outro vai reagir com aquele procedimento. Então, assim, uma regra lá na clínica é menos é mais, gente, em tudo nessa vida. Tudo que é exagero, sai do chique, né? Sai da beleza natural, foge totalmente da naturalidade. Então, assim, é regra. Vai colocar 1 ml, é 1 ml, tá? Ah, eu quero colocar bocão. Calma aí, querida, vamos devagar. Você vai colocar 1 ml, daqui Uma 30 construção, dias, né? se precisar, a gente coloca mais. Ou coloca meio. Ah, eu quero colocar botox. Tudo bem, a gente vai chegar até aqui com a toxina. Daqui 15 dias você volta. Se você precisar de mais toxina, a gente coloca. Tá. Micropigmentação. Ah, eu quero fazer tal sobrancelha tal. Eu faço o pigmento, eu trabalho com colorimetria, né? Então, assim, eu sempre faço algumas clientes. Como o Brasil, né? Nós temos vários Sim. tons de pele, então a gente precisa, às vezes, fazer algumas misturinhas. Então, eu vou fazer aqui um pigmento que eu sei que ele não vai estourar na sua pele. Se dentro desse processo de cicatrização ele clarear muito, tudo bem, eu subo um tom no retoque. Tá. Minha margem de erro diminui muito. Aham. Muito. Isso é importante. Então é até uma dica para quem está começando na área de Sim. micropigmentação. Sua margem de erro diminui. Porque imagina você faz um pigmento, o seu pelo é preto. Vou colocar um pigmento puro preto. Aí vai. Como que vai estar esse pigmento? Se o É. organismo daquela pessoa for um organismo tipo, que retém aquele pigmento. Já Gente, pra quem tá pensou? começando e quer começar a empreender na área da beleza,
cursos de Curso Tayane, daí. gente. Tem a dica, mas tem favor, curso. Falando em é. curso, eu entendo que o empreendedorismo é mágico também, sabe? É desafiador, mas é mágico. E você pode, além de abençoar, se abençoar, a gente acaba, é uma sequência, a gente abençoa muitas outras pessoas, porque não tem a ver com o valor de que você vai receber em faturamento. Mas, por exemplo, você faz isso e no seu curso você pode auxiliar várias pessoas a empreender, isso é muito legal. E falando em curso, eu queria Sim. saber sobre o seu curso, que você tem um projeto de curso social. Eu queria saber um pouquinho mais sobre o seu projeto social. Sim, isso é verdade. Voltando sobre empreendedorismo, ele é mágico. A gente é muito mais abençoado do que abençoa o outro. Tanto que eu cresci como pessoa, mesmo assim, de Sim. mais empatia, sabe? De mais respeito com o outro, de entender e ouvir muito mais do que o outro. Porque antes eu ouvia muito, mas eu estava sempre querendo colocar minha opinião. Só que hoje, meus clientes, eu tenho que ficar quieta, eu tenho que ouvir. E aí você ouvir, você passa a analisar automaticamente. Intrinsecamente você começa, pode ser. E aí você vai aprendendo. É uma terapia. Minhas clientes são minhas terapeutas. Eu até choro às vezes, sabia? Eu tô atendendo, eu choro, eu paro, eu tô chorando. É um trabalho humanizado. Gente, é totalmente humanizado, com as minhas lágrimas e com tudo. Mas conta do Mas seu projeto. O projeto ele é muito legal. Quando eu entrei no mercado, na minha cabeça eu precisava fazer com que o meu trabalho realmente fizesse a diferença para as pessoas. Se fosse para uma pessoa, isso já me fazia muito feliz, porque o trabalho que eu tinha, ele não fazia nada, assim, pro outro, sabe? Não existia essa conexão, essa coisa humana mesmo, né? Então, e na minha cabeça, eu ia me tornar uma PMU em um ano. O que é uma PMU? Para vocês que não entendem. Uma PMU é uma profissional que ela faz tudo em micropigmentação. Então, ela vai fazer sobrancelha, ela vai fazer olhos, ela faz mama, que é lindo. Ela faz cicatriz, ela faz boca, ela faz estria. Então, assim, ela faz tudo, principalmente mama. E na minha cabecinha, né, inocente, de nova empreendedora naquela época, eu achava que em um ano eu ia ser uma PMU e eu ia poder atender mulheres com câncer. Óbvio que isso não aconteceu, né? Em um ano eu ainda estava fazendo o meu 4º curso de sobrancelha, porque eu queria ser muito boa naquilo. Então, para você ser muito boa naquilo, você precisa estudar muito. E aí isso foi ficando um pouco de lado os projetos ficaram um pouco de lado com a outra clínica, né? Com a clínica que eu entrei em sociedade. E aí agora com a Gaia, que eu tenho outras pessoas, eu tenho a Pri, que também faz cílios, eu tenho a doutora Igma lá, eu tenho uma equipe. Falei, bom, agora é o momento, agora eu preciso colocar os meus projetos em prática. Então, eu me estruturei para que eu dê para pessoas que não possuem condição de fazer um curso, mulheres, homens também, assim, quero empreender, não tenho condição, preciso mudar minha vida, preciso mudar minha história, me ajuda. Não posso comprar um material, sabe? Não posso investir num curso. Então, essas pessoas, elas podem me mandar uma mensagem, responder algumas perguntinhas, e aí eu mesma vou ministrar o curso para elas e preparar elas para o mercado. Então, elas passam 2 dias de muita técnica comigo, 2 dias de muita prática, e fazem um estágio comigo lá na clínica. Realmente, a gente vai atrás de atendimento para ela, com o meu acompanhamento, para que ela monte um espaço dela, ou atenda na casa dela, ou atenda a domicílio. E tem o projeto também de micropigmentação, que é um projeto que eu estou bem ansiosa em fazer. Quando eu iniciei com a outra clínica, apareceram algumas pessoas com fissura labial, né? Que são aquelas cicatrizes no lábio, né? E mulheres, né? Essa fissura que as pessoas nascem, né, no lábio, elas passam por um processo muito doloroso, né? Da infância até a adolescência ali. São algumas pessoas passam por, assim, 10 cirurgias, sabe? E fica o lábio ele fica com um corte, fica sem formato. E aí eu consegui entender um pouco mais o processo dessas pessoas. E aí eu falei, eu quero fazer isso de graça. Eu quero poder ajudar de verdade. Então, esse é um outro projeto também muito legal,
Então, legal. quem possui fissura labial, tanto homem quanto mulher, você. porque a micropigmentação a gente pode também fazer em homens, não é só mulher, e não precisa ser um batom, né? É só uma cor de boca ali natural, saudável. A gente consegue fazer essa reconstrução. Tanto colorindo como reconstruindo todo Ai, o formato. Que lindo, que legal. Parabéns. Isso é muito legal. Olha, a gente Obrigada. anota então aí, @Tayane_Beauty, Então, quem se quiser. você conhece alguém que possui fissura labial, se você tem fissura labial e tem a vontade de fazer essa reconstrução, pode me mandar mensagem que eu vou, assim, com muito, muito amor receber você. E é legal porque você contou o nome da Gaia, você foi contando agora do projeto social e a gente vai vendo como isso tá dentro de você, que é de cuidar do outro, porque essa questão, eu já conheço a Tayane há algum tempo e eu sei que o projeto social sempre esteve muito presente na sua vida, você sempre fez diversas campanhas, ajudou muita gente mesmo, eu já participei de algumas campanhas com você, mas Verdade. a Tayane realmente não é da boca para fora, ela realmente ajuda de verdade e transforma mesmo. Parabéns. E aí, Obrigada. me conta um pouquinho, que a gente sabe que as mulheres têm muita dificuldade porque a gente tem muitas funções nas nossas vidas, e você foi mãe bem nova. Então, como foi para você esse processo de ser mãe solteira, ser mãe hoje já de um adolescente e ser filha, né? Ter várias funções. Como que você lidar com tudo isso? Assim, quando o Enzo nasceu, eu tinha 21 anos, né? A gente estava falando sobre isso. E aí, quando eu falo, 21 anos, não era. Eu falo, eu era nova. E todo mundo fala, não era tão nova assim, porque realmente tem gente que tem filho muito mais nova. Mas a idade, ela não está muito relacionada. Na verdade, é a nossa cabeça, né? Tem gente com 30 anos que tem cabeça de 15, gente. Não é? É a ver mesmo. Mas eu era muito, muito imatura. Muito imatura. Eu era completamente diferente do que eu sou hoje. Completamente diferente. E foi um processo, assim, eu tive o Enzo, eu sempre gostei muito de criança, né? Então, assim, eu não tive problema nenhum das funções de uma mãe quando uma criança nasce. Mas a gente não pode romantizar também essa questão de ser mãe, né? É muito difícil para muita gente. Graças a Deus que hoje em dia as pessoas falam muito sobre isso. E para mim foi muito difícil. Mas naquela época não se falava. Não está muito distante, né? Mas assim, não se falava sobre e nem eu sabia que estava sendo muito difícil para mim. Tanto que eu tive psoríase, eu tive dermatite, que é emocional, é uma doença psicossomática. E a primeira coisa que a minha médica perguntou foi: você está passando por algum problema emocional? Aconteceu alguma coisa? Eu, não. Hoje eu consigo entender que sim, foi muito difícil. Então, o processo de me separar, ninguém quer estar com alguém e se separar, né? Então, todas essas mudanças, eu acabei focando, né, indo muito pro meu trabalho. Eu faltei muito pro Enzo no início, quando ele era mais novo. Isso foi muito difícil para mim, mas graças a Deus eu, acordei, assim, me reconectei comigo. E hoje ele é meu parceiro de vida, né? Pamela, que me acompanha, sabe o quanto nós somos muito amigos. E eu tive um suporte muito grande. Assim, você ter um suporte da sua família, sendo mãe, é outra coisa. Infelizmente, não é todo mundo que tem, mas eu tenho essa sorte. Independente de qualquer dificuldade da vida, se você tem um suporte da sua família, isso faz muita diferença. Então, eu trabalhava, eu chegava tarde, era minha mãe que ficava com o Enzo, era minha tia que ficava com o Enzo. Minha tia tinha acabado de se aposentar e ela ama criança. Minha tia é uma criança. Eu chegava da Cielo 9, 10 horas da noite. Porque aí, como é longe, Alphaville, né? Para quem mora em São Paulo, né? Eu moro Tatuapé. Então, eu treinava para cá para não pegar trânsito. Eu chegava aqui, eu trabalhava até 8 horas, ia treinar para não pegar o trânsito da volta, chegava em casa 10 horas, o Enzo já estava dormindo. Eu acordava com ele de manhã, a gente tomava café da manhã. Era o momento que eu via o Enzo, assim, por muito tempo, sabe? Mas ter um suporte, ter uma família que realmente abraça suas ideias, né? Abraça a causa, abraça aquela causa, faz muita diferença em tudo, tanto para empreender quanto para ser mãe, sabe? Para você criar o seu filho.
O pai dele é um pai super presente, é um pai maravilhoso. Ai, que bom. Graças a Deus, eu não tenho o que falar, mas ele mora em São Caetano. Assim, ele mora muito longe. Eu não posso contar com ele durante a semana, né? E tá Sim. tudo bem, assim, é a realidade dele, né? E então eu tinha minha família. Muitas vezes, assim, às vezes eu ligava pro meu pai, preciso buscar o Enzo na escola, ele está passando mal, pelo amor de Deus. Eu, assim, O do apoio outro vem lado, lado de São Paulo, sabe? Essas coisinhas. Hoje, empreender me deu muita qualidade de vida. Sim. Não estou falando em dinheiro, tá, gente? Uhum. Não estou falando em dinheiro, porque qualidade de vida não é 100% dinheiro. Me deu qualidade de vida no sentido de eu consigo cuidar da minha saúde melhor, eu consigo treinar, eu consigo ficar muito mais tempo com ele. Essa Então, disponibilidade de tempo, né? Total, assim. De fazer o seu tempo aí. Quantas vezes, assim, eu não estava muito bem, assim, ai, quero ir pra uma praia. Era quarta-feira. Minha agenda tá tranquila? Enzo, vamos pra praia. A gente ia pra praia. Ai, Pegava isso é ele, a tudo, gente ia pra praia, gente. passava o final da tarde na praia. Ai, eu amo essa parte. Não, assim, Eu sempre sonhei com tem, isso. mas assim, você tem essa liberdade. Mas isso, assim, pode ser besteira, mas isso fez não com que é. eu me conectasse Não é. muito com ele. Verdade. Eu passei a primeira infância muito distante. Sim, E assim, eu me cobrei muito disso, assim. Por muito tempo eu me cobrei, por não ter sido uma mãe Mas que você ele merece. precisava trabalhar. E é a realidade das mães E não é hoje, só trabalhar, né? é falta de maturidade também. Verdade. Eu não tinha maturidade, eu não me conectei com a maternidade no início. Sabe? Eu não entendia. E assim, porque a maternidade, gente, não é você pagar a escola e você dar comida. Eu entendo o que você Tem, tá sabe? falando. Tem muita mãe que É. paga a escola, dá comida a vida inteira entendo do o que você tá filho e falando. fala assim, eu fiz tudo pra você, eu paguei tudo, eu É a paguei a melhor verdadeira. escola, eu paguei Eu não sei sei o o que quê. você tá falando, gente. Nossa, Gente, bate comigo. É porque é a Você verdadeira abraçou conexão. seu filho? É a verdadeira conexão de amor. Por quê? Isso. A gente entende, eu amo. Então, assim, eu te entendo. Eu tenho 2 filhos e eu amava sempre levar meu filho na loja de brinquedo. Filhos maravilhosos. Porque como a gente não deve, a gente quer sempre fazer compensações. Só que a gente não tem a Compensações, maturidade de entender que é uma compensação, entendeu? É. E aí eles iam lá pegar aquele Lego, aí via meu filho bem pequenininho com Lego enorme. Nem 3 sabia. mil reais. E ele ama Lego. Ai, filho, que lindo, vamos levar esse Lego. Então, eu achava que todo mês eu dando Lego pro meu filho, eu tava Ele ia presente. tá feliz. E aí, quando eu entendi que a maior conexão é de amor, É. olhar no meu filho. Gente, e aí eu sei o que você tá falando, Você essa entende? conexão de amor, Isso, né? eu demorei pra ter isso com ele, porque o processo todo daquela fase me cobrou, assim, eu não me sentia preparada, eu não me sentia preparada para trabalhar no mercado, eu não me sentia boa o suficiente, eu tinha acabado de me separar, então aí você fala, putz, me separei, ninguém me quer mais, porque sou mãe solteira nova, existe esse mito. Entrei logo em seguida num relacionamento em que a pessoa que estava comigo me falava isso, estou com você e você acha que algum outro homem vai querer você com um filho? Era o que eu mais ouvia. Nenhum dos meus amigos namorariam uma pessoa com filho. Ai, que horror. Então, você aceita aquilo, porque você não tem maturidade. Então, assim, acho que por um ano e pouco, assim, quase 2 anos, eu estive distante dele. Eu faltei com ele. Mas eu acordei, eu me conectei a tempo, sabe? Porque eu acho que quando passa de uma certa idade, pode ser que fique difícil, né? Você se conectar. É difícil. E porque aí a pessoa leva isso pra vida. Hoje, a gente dorme mais junto do que separado, assim. Às vezes eu saio, sei lá, eu chego, eu vou dormir com ele, ele já tá dormindo. Eu vou dormir com ele, a gente adora. Eu falo, ai, dorme comigo hoje. Tipo, nós somos muito parceiros, assim, muito carinhosos. Eu conto tudo pra ele. Eu falo sobre tudo. Se eu não posso comprar algo, eu falo, eu não posso. Tá bom, mãe. Ele nunca debateu comigo. E eu sempre mostrei a realidade pra ele. Eu já cheguei a abrir a conta pra ele, tá? A conta do banco. Olha, com 8 anos. Ele tinha 8 anos. Ah, porque eu quero aquela birra de criança, você sabe, né? Eu não posso. Olha aqui minha conta. Se eu usar esse dinheiro, eu não vou poder pagar isso, eu não vou poder pagar aquilo, eu não vou poder pagar aquilo. Ou você espera, meu filho, ou você espera.
Nunca mais. Ele é Parabéns. super assim. E eu acho que é isso. É o que você falou, é essa conexão. Gente, o Precisa. amor é o maior remédio para todo e qualquer problema da vida, amada. Com amor você cura tudo, gente. É isso né? mesmo. Eu falo isso brincando, mas é uma realidade. Que pena que tá acabando o nosso bate-papo. Passa muito rápido, passa. né, Pamela? Vamos fazer um Pelo amor de podcast de Deus. 24 horas. Eu acho justo. A gente abre no final do dia, faz um happy hour, coloca uns amendoins, assim. Você já fala dos cursos, já vai dando mais dica, né, Pamela? A verdade. gente já começa a dar umas Isso mesmo. advogadas, dicas de advocacia. Mas assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está começando a empreender, para quem deseja empreender, para quem está na dúvida de empreender. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo. Com certeza. Gente, assim, constância. Não desista. Acredita em você. Feche os seus olhos e os seus ouvidos para todos esses marketings de Instagram que existem. Não existe receita de bolo. Isso é o que eu mais vejo as minhas alunas gastando, investindo em cursos que não vão te trazer resultado. Confia no teu processo. Só confia no seu processo. Se é isso que você quer, se é isso que está no seu coração, e a gente sabe, né? A gente sente. Sim. Se é isso que está no seu coração, confia no seu processo. O feijão com arroz, ele funciona em tudo nessa vida. Feijão com arroz. Não existe receita de bolo. Muita constância e acredita em você. Ai, obrigada. Obrigada, Tayane. Acho que foi agradeço muito gostoso muito. hoje. Foi uma honra. Aí eu tava nervosa. Imagina. E é isso, gente. Até o próximo episódio, obrigada. né? Logo, logo estaremos com vocês de novo trazendo esse povo maravilhoso, né, Pam? É isso. Beijo. Beijo.